Até tentam atacar os demônios com suas magias, mas os demônios nem sentem nada e partem pra cima deles. Quando o nosso prota estava prestes a usar seus Shikigami para salvar os alunos, Amio aparece e corta o demônio com sua espada. Enquanto ela luta contra os demônios, Seika percebe que tinha algo muito estranho. Os demônios estavam muito lentos, por isso ele acha que os demônios vieram apenas fazer um reconhecimento de algo. Com os Shikigamis que ele deixou perto do círculo mágico, ele consegue ver um demônio conjurador da magia que estava por lá. E diz pra Ifa que se ela se sentisse em perigo, era pra usar sua magia e fugir de lá. Em seguida, ele usa o seu Shikigami pra ir até o conjurador da magia. Lá ele chega dizendo um poema. E o conjurador diz que ele era um tolo de ter que enfrentar ele sozinho. Invoca vários outros demônios inferiores no círculo mágico. Os demônios atacam o nosso prota, mas com seus Shikigamis ele derrota eles com facilidade. Aí o demônio conjurador da magia percebe que ele não era fraco e decide ele mesmo enfrentar o prota. Ele cria várias espadas e se apresenta como Galgaleos, um demônio de metal que controla o fogo e a terra. Nessa hora, Seika tenta usar o mesmo ataque que derrotou os outros demônios, mas não funciona. Ele faz vários ataques usando seus Shikigamis, mas o demônio se defende numa boa, sem mesmo sair do lugar. Aí o demônio tá com uma espada, mas nosso prota se defende com facilidade. Mas a espada se teleporta na direção contrária e acerta ele, causando um leve arranhão. Ele tá com uma magia de fogo e se teleporta pras costas do nosso prota e arranca o seu braço. Seika pergunta pro demônio o que ele estava procurando quando estava observando pelos olhos dos demônios inferiores que ele mandou atacar a academia. Como agradecimento por mostrar uma estranha magia de teleporte, o demônio conta que a única coisa que era do seu interesse era a grande heroína. Uma guerra ocorreu muitos anos atrás, onde uma grande heroína derrotou o rei demônio. Ele acreditava que a Amiu, por ter cabelos vermelhos e um poder sobre-humano, era essa tal grande heroína, como diziam na profecia. O demônio ataca e o nosso prota desvia, mas o demônio cria várias espadas e consegue acertar e dar o golpe final, arrancando sua cabeça. O demônio achava que tinha ganhado e vai em direção à grande heroína, mas aí o nosso prota aparece repetindo o mesmo poema que foi dito quando ele chegou lá. E esse poema foi lido por ele para responder o seu mestre, mas nunca ouviu sua opinião, pois matou ele. O demônio pergunta como ele não morreu e tá com uma espada na sua cabeça, mas a espada simplesmente desaparece. Ele responde que voltou à vida e sua espada sumiu porque ele definiu o feitiço para eliminar qualquer objeto estranho a ele. Aí o demônio cria um monte de espada e lança contra o nosso prota, mas ele desvia e cria um poderoso feitiço de cachoeira. Porém, usando o teleporte, ele escapa e vai pra cima. E aí nosso prota invoca a besta relâmpago. Ela tá com um raiozão no bicho. Ele achava que tinha ganhado a luta, mas aí o demônio novamente se teleporta para suas costas. Mas aí o Seika já esperava por isso. Ele segura o demônio e usa um feitiço de metal e água. Mesmo assim, o demônio continua vivo e achava que poderia ganhar a luta, pois uma hora Seika ia ficar sem os seus encantamentos estranhos. E é quando ele revela que criava seus Shikigamis há anos, por isso tinha um monte ainda. Após isso, ele invoca um dos seus servos e o demônio cai em desespero, pois nem o rei demônio conseguiria invocar um dragão. E então ele é arrastado pra bem longe até que é comido pelo bicho. Quando o nosso prota ia mandar o bicho de volta, ele sai correndo tentando fugir. Então nosso prota teve que usar os seus Shikigamis pra mandar ele de volta. E diz que não esperava a rebeldia de um servo tão fraco como aquele, mas entendia o motivo, que era devido ao seu corpo não estar maduro como na sua vida anterior. De volta à academia, ele fica impressionado ao ver que a Amiu derrotou todos os demônios inferiores sozinho. Mas ele diz que por mais forte que seja, no final as pessoas ao redor iam te derrubar. Por isso, nessa vida, ele precisava de alguém para se tornar o mais forte no seu lugar. E diz que ia ser amigo dele. Outro dia, quando estavam indo pra academia, Seika tenta falar com a Amiu dando um bom dia, mas ela faz uma cara feia da peste e fala pra ele nunca mais falar com ela. Enquanto caminhavam, algo estava prestes a cair neles, mas nosso prota usa o seu Shikigami pra sair de lá. E aí o professor deles, que se chamava Cordel, aparece e fala que o objeto que quase caiu neles era um catalisador que usava na sua pesquisa. E ele estava tentando levitar pra levar pro próximo andar, mas acabou que caiu, pois ele era um especialista em magia de luz, mas magia das sombras era difícil pra ele usar. Na sala de aula, a professora disse que como era aniversário da escola, ela precisava da ajuda da Ifa e da Amiu, que tiveram as melhores notas. Elas teriam que entrar na floresta e oferecer a nova lista de alunos no templo que tinha lá. Como lá era onde estava a base do demônio Galel, Seika fica preocupado e se oferece pra ir no lugar da Ifa. Como Ifa era sua serviçal, ele faz ela recusar pra poder ir no lugar dela, já que era o terceiro com a nota mais alta da classe. A professora entrega a lista com os nomes pra Seika e os dois partem em sua jornada. No caminho, a Amiu pergunta se o prota fazia coisas sujas com a Ifa. Ele nega e pergunta se ela então falava só safadeza. Nessa hora, ela sente uma dor de cabeça. Nosso prota acha um círculo mágico que teleporta os dois pra outro lugar, onde tinha um monte de bicho que estava prestes a atacar ele. Mas aí a Amiu mata os bichos com sua magia, e aí surge um orc saradão na sua traseira e o Seika salva
salva ela usando seu Shikigami. E como estava em um lugar com monstros e um túnel subterrâneo, eles percebem que estava em uma masmorra. Amil diz que eles tinham que encontrar uma saída, pois a taxa de sobrevivência em uma masmorra era baixa, por isso ninguém ia salvar ele. Nosso prota estava ajudando seus Shikigamis que foram transformados na superfície a detectar sua localização. Aí surgiu um monte de monstros no seu caminho, e a Miu estava até dando conta do recado, mas era muito bicho. Ela toma uma porretada na cabeça e desmaia. E nosso prota invoca uma centopeia gigante que acaba com a raça dos monstros. Ao acordar, a Miu fica surpresa ao ver que o nosso prota derrotou os bichos tudo sozinho, e ele até mesmo curou ela. Ela sente outra dor de cabeça, e como suas feridas já estavam curadas, Seika cria uma barreira contra maldições. Isso faz a dor de cabeça dela parar. A mina acha estranho, porque não tinha nenhum selo de maldição nela, por isso ela pede pro nosso prota olhar. Ele dá uma espiadinha, mas não encontra nada. E ele diz que poderia ser bem pequeno ou da cor da sua pele. A Miu diz que gostava muito de lutar, e era viciada desde pequena, e por isso as pessoas achavam ela estranha, porque teve até uma vez que estava em uma expedição. Metade do seu grupo morreu, mas ela disse que queria ir para uma nova aventura com toda a felicidade do mundo. Seika disse que não achava ela estranha, até porque tinha outras coisas que ela gostava também, como por exemplo falar safadeza. E aí ele toma um socão na cara. Eles encontram o chefe da masmorra, e se eles derrotassem ele, apareceria uma saída. Mas Amil diz que eles não poderiam vencer sozinhos, por isso era melhor evitar o chefão. Porém, nosso prota convence que se eles lutassem juntos, conseguiriam derrotar ele. Aí eles partem pra cima da cobra doida, e ela gospe ácido, mas Seika desvia. Amil chama a atenção dela com a sua magia de vento. Nosso prota ataca ela pelas costas e pede pra Amil tacar uma bola de fogo na cabeça dela. A cobra então é detonada, graças à magia de fogo combinada com o feitiço de Seika. E então a Amil dá o golpe final e abraça o nosso prota com muita felicidade por ter derrotado uma criatura tão forte. Seika já tinha encontrado sua localização com os Shikigamis há tempos. Poderia até mesmo ter usado seu feitiço de trocas há muito tempo, mas preferiu seguir para se divertir com a Miu para que um dia ela fosse forte. Uma espada surgiu quando o chefão foi derrotado, e então Seika pega e entrega para Amil. Os dois então saem da masmorra.